Olá, meu nome é Jonathan. Estarei apresentando para vocês o meu trabalho de conclusão de curso com o tema Importância da análise de risco para a segurança no trabalho na indústria sucroalcooleira, com o orientador Samuel Sales Pedrosa. A introdução aqui, a gente vai comentar com vocês sobre a relevância da indústria sucroalcooleira para a economia e matriz energética. Então, tem grande importância, né, para a economia brasileira, sendo uma das principais produtoras de açúcar e etanol do mundo, né? Então, além do papel econômico, o setor contribui para a matriz energética, com o uso de biocombustíveis, né, fontes renováveis. Então, esse modelo produtivo, ele ajuda a reduzir a dependência de combustíveis fósseis, né, e mitigar os impactos ambientais. Então, isso aí é a grande importância que tem, né, a grande relevância que tem do setor para a economia e para a matriz energética. E pegando isso daí, existe a importância da análise de risco no setor. Para quê? Para prevenir acidentes de trabalho. Então, o grande objetivo disso daí é prevenir os acidentes de trabalho e garantir uma produtividade e uma sustentabilidade, né, nas atividades do setor. Então, é muito importante a gente manter e fazer análise preliminar de risco, que é o grande objetivo aí dessa apresentação. Então, a justificativa do tema, contribuição social, econômica e ambiental. Então, contribui muito o setor, né? Ele contribui muito para o Brasil, ele movimenta a economia e existe uma preocupação ambiental também. Então, os setores sucroalcooleiros que trabalham com esse tipo de processamento, né, essa matéria-prima, eles precisam ter todo esse cuidado com o meio ambiente também. Analisar os riscos e aplicações de métodos preventivos no setor. Então, hoje, qual que é o objetivo geral disso aí? Existe alguns métodos para serem aplicados, a própria análise preliminar de risco, que é um documento que é feito no ambiente, né? Para quê? Para prevenir os acidentes. De que forma? Identificando, avaliando, identificando, né? E criando métodos e criando formas de mitigar aquele ambiente ali para que não venha acontecer nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de afastamento. O objetivo principal da análise de risco seria isso aí. Panorama do setor. Panorama do setor. Hoje, o Brasil tem uma grande importância, né? Porque movimenta a economia, é um dos maiores produtores aí, em visão geral, na questão do mundo, né? Então, esse panorama aí é um ponto positivo para o país. Para a gente fazer essa análise de risco, a gente precisa entender basicamente aí o processo produtivo, como que é fabricado o açúcar e o etanol. Então, de que forma que é fabricado? Desde o início lá do plantio, né, da colheita mecanizada, do transporte, da recepção, da extração, tratamento de caldo, decantação, evaporação, cristalização, né, armazenamento, para chegar lá na matéria-prima final, que é o açúcar, né? E o etanol não deixa de ser da mesma forma, a extração, fermentação, centrifugação e depois ele é destilado e se torna o etanol. Então, esses aí são os processos produtivos que fazem parte da fabricação da matéria-prima, em açúcar e o etanol. E dentro dessa fabricação existem os riscos ocupacionais, né? Os riscos ocupacionais dentro da empresa, existe o risco químico, risco físico, risco biológico, risco de acidente, risco ergonômico. Como a gente pode pegar de exemplo o risco físico, são os equipamentos na parte agrícola, né? Os equipamentos na parte industrial, a parte de moagem, a parte de evaporação. Então, existe o risco físico aí, que é o ruído, né? Então, isso aí é um risco da ocupação que tem. Os conceitos e os princípios da segurança. Hoje existem as normas regulamentadoras aplicáveis no setor, que regulamenta aí NR6, NR9, NR31, né, que fala das atividades agrícolas, a própria NR12, que fala sobre máquinas e equipamentos. Então, são algumas das NEs aí que são aplicadas no setor.
Hoje, existe a cultura de segurança que ela trabalha na prevenção dos acidentes. De que forma? Educando e treinando essas pessoas o que é a segurança do trabalho. Então, se você não tem uma cultura interessante, uma cultura boa do teu líder, do teu coordenador, bem provável que o teu liderado lá na frente ele não vai seguir a cultura. E aí vai começar a aparecer os acidentes de trabalho. A cultura é muito importante para isso aí também. A definição e objetivos da análise de risco. Então, hoje existem as principais ferramentas de análise de risco. Uma delas é a análise preliminar de risco, um documento formalizado que a gente vai até o ambiente, né, avalia, faz a identificação, enfim, identifica, avalia e cria métodos de mitigar. Então, essa aí é uma das ferramentas que a gente tem. E, claro, traz benefícios. De acordo com o que você faz com a análise de risco, você traz benefício para a sua segurança ocupacional, a segurança da tua ocupação, né? Através do quê? Identificação, avalia, né, nas etapas produtivas. Então, você pega as etapas produtivas, vai até o ambiente, faz esse tipo de estudo, né, que é um documento formalizado, que é a análise preliminar de risco, a famosa APR. E junto disso daí, a gente pode ter algumas estratégias de controle e mitigação. Em alguns momentos, tirar aquele equipamento ali, deixar de ter um equipamento manual, passar para um equipamento automatizado. Em algumas situações, enclausurar o equipamento, né? Existem essas formas de mitigação. E claro, você vai ter um impacto na redução de acidentes e vai ter uma eficiência operacional. E quando você fala de acidentes, de redução, claro, se você não tem pessoas acidentadas na tua empresa, você tem eficiência operacional, você tem pessoas trabalhando em boas condições, em ambientes de bom estado, né? Integração entre segurança, produtividade e sustentabilidade, a importância da cultura na organização preventiva, né? Então, se você não tiver a cultura na tua organização, você não vai conseguir ter uma prevenção legal. Então, precisa caminhar junto. E, claro, fazer a gestão de risco com um diferencial competitivo. Hoje isso aí é importante dentro das empresas, né? Ter esse diferencial. Então, se os teus indicadores aí, teus números, eles estão muito altos, né? Você está tendo muito acidente de trabalho, isso daí você precisa fazer uma gestão desse risco, você precisa trabalhar esse risco para você diminuir esse tipo de acidente. Então, esse trabalho nosso, a gente fez uma pesquisa bibliográfica, né, exploratória e descritiva, com a coleta de dados em livros, artigos e documentos técnicos, com análise qualitativa, interpretação de críticas das fontes, né, identificação de múltiplos riscos ocupacionais do setor. Fizemos esse trabalho voltado a isso aí. A relevância das normas e métodos de análise de risco, integração entre segurança e eficiência. Então, se você tem segurança, você tem eficiência produtiva. Então, se você trabalha com segurança, você tem eficiência na tua produção. O fortalecimento da cultura, segurança e capacitação contínua, né? Então, a gente tem que sempre estar trabalhando esses temas aí. Capacitação contínua, sempre estar treinando as pessoas voltado ao fortalecimento da cultura. E a gente conseguiu identificar, né, nessa convergência entre os autores sobre a prevenção e gestão de riscos, que a análise de risco ela é um bom negócio. Então, a partir do momento que você faz uma análise de risco, a empresa ela passa a ter um ambiente mais seguro. Então, é importantíssimo você ter isso daí dentro do teu segmento. É muito importante a questão da análise de risco. E gestão de risco como pilar estratégico, né? Então, você tem essa gestão do risco, você tem um pilar estratégico para a competitividade. Então, tua empresa passa a ser uma das empresas, as empresas melhores, vamos dizer assim, né, do setor. Por quê? Porque você trabalha a competitividade, você trabalha que um ambiente seguro, né, os teus indicadores lá, os teus números vão estar bons, não vão ter acidente de trabalho. Então, existe essa questão de fazer essa gestão do risco para mitigar os acidentes de trabalho. Análise de risco é uma ferramenta essencial para a prevenção. Então, hoje, a análise de risco é uma ferramenta essencial para a prevenção dos acidentes de trabalho, com o objetivo de mitigar, né, e trazer um ambiente salubre, né, não um ambiente com problemas. Então, essa daí é uma grande ferramenta, né, a análise preliminar de risco, uma grande ferramenta que tem voltada para o setor aí, setor coleiro. Existem as normas de cultura de segurança com base nas práticas, né? Então, a partir do momento que você tem normas, você consegue ter boas práticas, né? E ter eficiência nisso aí.
integração entre segurança, eficiência e sustentabilidade no setor, tem que estar caminhando junto. Aqui foram as nossas referências bibliográficas, né, que a gente coletou as informações para estar fazendo essa pesquisa, né? É isso daí. Neste trabalho, utilizamos uma ampla gama de referências para fundamentar as discussões sobre o tema, e essas são as referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. Então, essas aqui foram as referências que a gente utilizou.